E aí, bora falar sobre como montar um verdadeiro kit de ferramentas para a vida. A ideia aqui é criar um tipo de mapa mental, sabe? Conectando 3 habilidades que são super importantes para a gente conseguir navegar no mundo de hoje e construir um futuro legal. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Como é que a gente pega um monte de ideia solta e transforma em algo que funciona de verdade no nosso dia a dia? É isso que a gente vai descobrir junto, passo a passo. Então, esse aqui é o nosso mapa. Esquece uma agenda cheia de regras. Vamos pensar nessas 3 áreas que se conversam. Primeiro, uma bússola, para a gente se achar no meio de tanta informação. Depois, o motor interno, para cultivar nossa força. E por último, o volante, para a gente poder transformar as ideias em ação. Beleza, vamos começar pela primeira parte. Hoje em dia, um dos passos mais importantes é saber como andar nesse mundão de informação online. Sem uma bússola digital bem calibrada, qualquer projeto pode começar numa base meio falsa. Antes de sair fazendo qualquer coisa, a gente precisa saber filtrar o que chega até nós. O desafio hoje não é achar informação, isso tem de sobra. O difícil é saber o que é fato, o que é fake news, o que foi manipulado ou só tirado de contexto. E olha que interessante isso aqui. A desinformação não é uma coisa só. Ela é complexa, vai desde uma piada, uma sátira que não quer enganar ninguém, até um conteúdo que é 100% inventado só para prejudicar. No meio do caminho tem de tudo. Uma foto real num contexto falso, um título que não tem nada a ver com a matéria. Sacar essas diferenças já é o começo para a gente se proteger. Ok, entender o problema já é meio caminho andado. Mas e a outra metade? A gente precisa de uma ferramenta prática para lidar com isso no dia a dia. E a boa notícia é que ela existe. E aqui está uma solução genial. O método SIFT, que foi desenvolvido lá em Harvard, é uma ferramenta simples, mas muito poderosa. A ideia é, antes de acreditar em algo ou sair compartilhando, siga esses 4 passinhos. Primeiro, pare. Respira. Depois, investigue a fonte. Quem está falando isso? Em seguida, encontre outras fontes falando sobre o mesmo assunto. E, por fim, rastreie a informação até a origem. Pronto. Essa é a nossa bússola digital. Certo. Com a bússola na mão para filtrar o que vem de fora, chegou a hora de olhar para dentro e abastecer o nosso motor interno. É aqui que a gente cultiva a garra e a motivação para não parar no meio do caminho. E um dos combustíveis mais potentes para esse motor, sem dúvida, é a gratidão. O psicólogo Robert Emmons, que estudou muito isso, descobriu que pessoas que praticam a gratidão têm mais energia, mais otimismo e são mais resilientes. É um exercício simples, de focar no que a gente tem de bom. E esse slide aqui é sensacional. Ele mostra a diferença gritante entre ter uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. Quem tem a mentalidade de crescimento não encara um desafio como uma ameaça, encara como uma chance de aprender. Uma crítica não é um ataque, é uma dica. O esforço não é sinal de que a pessoa não é boa, mas sim o caminho para ficar excelente. Isso muda tudo. E aí chegamos a essa palavra poderosa, ressignificar. A gente não pode mudar o que aconteceu no passado, certo? Mas a gente pode, e muito, mudar o jeito que a gente olha para isso. Ressignificar é exatamente isso. É olhar para um erro, para uma dificuldade, não como um ponto final, mas como uma vírgula, como um aprendizado que deixou a gente mais forte. Essa frase resume a ideia de um jeito perfeito. Em vez de ficar remoendo uma nota baixa, um problema, a gente pode se perguntar o que eu aprendi com isso? Como isso me prepara melhor para o futuro? É uma ferramenta incrível para a gente seguir em frente, sabe? Muito bem! Com a bússola calibrada e o motor abastecido, é hora de assumir o volante. Essa é a parte em que toda a preparação encontra o mundo real e vira ação de verdade. Para entender essa ideia de ação na prática, vamos dar uma olhada num desafio que foi proposto para um grupo de estudantes. E tudo começa com esse valor aí na tela, R$ 50. Parece pouco, né? Mas o que será que dá para fazer com isso? As regras do jogo eram essas. Orçamento limitado, custos definidos. Um kit de tinta por R$ 20, cada tela por 5. A matemática fria diria que dá para comprar o kit e mais 6 telas. Fim da história. Mas será que esse era mesmo o limite? E agora, olha que coisa fascinante. Os grupos que tiveram os melhores resultados, tipo o B e o C, foram os que entenderam que os R$ 50 eram só o começo. Eles não se prenderam ao dinheiro. Eles usaram outros recursos. Criatividade, conversa, parcerias. Eles conseguiram patrocínio, fizeram uma rifa. Eles foram muito além do que o dinheiro podia comprar.
E essa frase fecha a ideia com chave de ouro. A iniciativa, a criatividade, muitas vezes valem mais do que o dinheiro no bolso. O poder de verdade não estava nos R$ 50, estava na atitude de cada grupo. E isso vale para tudo na vida. O ponto de partida importa menos do que a atitude que a gente tem durante a jornada. E com isso, a gente vai chegando ao fim da nossa construção. Agora é hora de juntar todas essas peças e dar uma olhada no nosso mapa completo. Então, a grande sacada é que essas habilidades não andam sozinhas. Elas são um sistema, uma coisa só. A bússola digital aponta a direção certa. O motor interno, com gratidão e mentalidade de crescimento, dá a força para a gente não desistir. E o volante permite que a gente de fato dirija, haja e mude a nossa realidade. Uma coisa alimenta a outra. E a gente termina com essa reflexão no ar. O mapa está aí, as ferramentas estão na mão. A pergunta agora é bem pessoal. Por onde começar? Qual dessas ferramentas cada um vai pegar para usar primeiro, para construir ou para melhorar o seu próprio projeto de vida? A escolha final já é o primeiro passo da jornada.